Aí tá gravando. Sim, tá gravando. Aham. Esperar mais uns 2, 3 minutinhos. Aí a gente começa. Todo mundo já pegou a atividade lá? Já tentou fazer? Eu peguei, mas eu não tentei fazer isso, não. Beleza, Mas Eu eu ainda não estava tive tempo olhando também, não. beleza. o exemplo que você deu. Aham, Eu andei olhando os exemplos. beleza. A gente vai fazer eles hoje. Vou passar a teoria aqui rapidão. Aí, daí a gente já vai para os exemplos. Aí vocês vão tentar fazer e depois eu volto de novo no final da aula para tirar as dúvidas. Aí é para entregar até amanhã, Isso. e amanhã não tem aula. Não, amanhã não tem aula. Eu tenho que fechar essas notas até segunda-feira, então é por isso. Era até o dia 11, professor? Oi? Não era até o dia 11 o prazo? Até o dia 11. Amanhã é dia 10 ainda, né? Até sábado, então. Isso. Isso mesmo, tava confundindo aqui. Daí, olha só, vou ficar 4 atividades, né, para N1. Aquelas duas primeiras vai ser 20% da N1 cada uma, e essas duas últimas, 30% da N1 cada uma. Daí eu não corrigi nenhum ainda, vou ter que ficar o final de semana inteiro aí, o feriado inteiro corrigindo. Eu tenho que passar essa nota até dia 14. Beleza. Vamos começar. Para quem chegar depois, como eu estou gravando, pode pegar a gravação depois. Deixa eu só minimizar isso daqui. Aí eu peço para todo mundo desligar o microfone para não dar interferência aqui, para não perder a concentração. Aí, quando vou passar a teoria aqui, em uns 15, 10 minutos, aí eu já abro o microfone de vocês para fazer as perguntas. Beleza? Beleza. Deixa eu só o Thiago, deixa eu ver. Olha só, o tema da atividade e da aula são tensões geostáticas. O que significa tensões geostáticas? É as tensões devido ao próprio peso do solo. Então, a gente vai ver as tensões geostáticas vertical e horizontal em alguns pontos do subsolo. Então, para esse exemplo aqui, ó, para o ponto A, que está uma certa profundidade em relação ao nível do terreno aqui. Lembrando que o solo aqui está acima do lençol freático. Quando esse ponto ele estiver abaixo do lençol freático, tem uma diferençazinha que a gente vai ver na próxima aula. Então, como que eu faço para calcular a tensão vertical que está atuando nesse ponto? A tensão ou a pressão que está atuando verticalmente nesse ponto é devido a todo o solo que está acima desse ponto. Então, a tensão vertical geostática no ponto A é devido ao peso do solo que está acima do ponto. Então, o ponto A está aqui e tem uma certa camada, uma certa altura de solo
que está pressionando verticalmente esse ponto A. Então, quais informações eu preciso, então, para calcular essa tensão vertical? Eu preciso saber o peso específico do solo, o peso específico do solo que está acima desse ponto, e a altura de solo ou a espessura de solo que está acima desse ponto. Então, são as duas informações necessárias que eu preciso para calcular a tensão vertical nesse ponto aqui. Então, olha só esse exemplo. Determinar a tensão vertical no ponto A. O ponto A está aqui e digamos que esse ponto esteja a 3 metros abaixo do nível aqui do terreno. Então, está na profundidade de 3 metros abaixo do nível natural aqui do terreno. E o peso específico desse subsolo aqui, do solo desse subsolo, é de 14. Então, a conta seria essa, ó, 14 vezes 3. Então, 3 é a profundidade ou a espessura de camada do solo que está acima desse ponto A. E o solo que está acima desse ponto A, ele tem um peso específico de 14. Então, seria 14 vezes 3. Só isso. Aí daí, aqui está a explicação do porquê, né? Porque 14 é o peso específico e o peso específico ele é por metro cúbico. Então, como tem 3 metros acima desse ponto, então seria 3 cubinhos acima desse ponto. E que cada ponto ele pesa 14, então seria 3 vezes 14. Então, que é uma explicação mais detalhada do porquê dessa forma. Outro exemplo aqui, ó. Determinar as tensões verticais nos pontos A e B. Então, aqui é a mesma coisa, um subsolo homogêneo com um peso específico de 15, e ele pede para calcular a tensão vertical no ponto A e no ponto B. Então, o ponto A está 8 metros abaixo do nível do terreno, quer dizer que tem uma camada de 8 metros acima desse ponto, e para o ponto B tem uma camada ou uma espessura de solo 16 metros acima desse ponto B. Então, como que eu calculo a tensão vertical no ponto A? É só fazer 15, peso específico do solo, vezes 8, que é a espessura de solo que está acima desse ponto. Então, lembre lá, eu tenho que considerar tudo que esteja acima do ponto. Nesse ponto A, é 8 metros de camada e o peso desse solo é de 15. Então, fica 8 vezes 15. Para o ponto B, considerando tudo que está acima, é uma espessura de solo de 16 metros e esse solo pesa 15 kN por metro cúbico. Então, é só fazer 16 vezes 15. Então, a tensão vertical no ponto B, 15 vezes 16, 240. E aqui no ponto A, 15 vezes 8, 8 é a espessura, 120. Então, essa é a forma de calcular uma tensão em um ponto. A tensão vertical, a gente está falando só da tensão vertical por enquanto. Então, aqui um resumo que seria a tensão vertical no ponto A, que está a 8 metros de profundidade, seria 120. E para o ponto B, que está a uma profundidade de 16 metros, seria 240. Agora, a tensão horizontal. A tensão horizontal é o que o solo ao redor deste ponto gera de tensão sobre esse ponto aqui. Então, qual que seria uma explicação assim, generalizada para essa tensão? A tensão vertical, que é a camada de solo que está acima desse ponto, exerce uma pressão nesse ponto. Quando exerce uma pressão nesse ponto, qual que é a tendência do solo? É deformar. Então, tem uma deformação na vertical e uma expansão na horizontal. Quando ele tende a expandir
horizontalmente, igual está mostrando nesse desenho aqui, há uma reação do solo ao redor. Essa reação do solo ao redor que impede essa deformação, que é a tensão horizontal. Então, isso aqui é só a parte teórica do mecanismo dessa tensão horizontal. E como que eu calculo ela? Eu calculo a tensão horizontal por duas conjuntos aqui. Eu preciso saber da tensão vertical e desse K0. Esse K0, ele é função do ângulo de atrito do solo. Mas nos exercícios eu vou passar direto esse valor. Mas só para saber que a tensão horizontal ela é função de duas coisas, desse K0 e da tensão vertical. Por quê? Porque influencia, quanto mais a tensão vertical, quanto maior for a tensão vertical, maior será essa tendência do solo expandir para o lado. E, portanto, maior a tendência da reação do solo ao redor. E é função desse K0 que depende, está relacionado com a estrutura interna do solo. Por isso que está relacionado com o ângulo de atrito do solo. Então, quanto mais estruturado for o solo, mais ele vai suportar essa carga sem tentar deformar para o lado e a tensão horizontal vai ser menor. Então, olha só, colocando dois solos, vamos colocar exagerado, vamos pegar até uma rocha e um solo mole. Quando você coloca uma tensão vertical em uma rocha, ela deforma menos lateralmente. Então, essa deformação aqui, ó, ela é menor lateralmente. Então, o que ocorre com a tensão horizontal em um subsolo rochoso? A tensão horizontal ela vai ser menor por conta disso. Já para um solo mole, se colocar essa tensão horizontal, se colocar essa mesma tensão vertical, como ele é mais mole, ele tem uma maior tendência de deformar lateralmente. Então, ele vai ter uma maior tensão horizontal comparado se fosse um solo mais resistente. Então, o mecanismo físico seria esse. Mas o que importa para o exercício é saber que a tensão horizontal é o K0 vezes a tensão vertical. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Para esse ponto, mesmo ponto a 8 metros de profundidade, a gente já calculou a tensão vertical sobre ele, que é 120. E o K0 para esse subsolo aqui é meio. Então, para eu achar a tensão horizontal no ponto A, o que eu preciso fazer? Preciso pegar só a tensão vertical e multiplicar pelo K0. Então, olha só, a tensão horizontal no ponto A seria o quê? K0 vezes a tensão vertical. O K0 é meio, que é fornecido no exercício, e a tensão vertical é 120, que a gente calculou no exemplo passado. Então, a tensão horizontal seria quanto? Meio vezes 120, 60. Então, para o ponto A seria isso. É só, pessoal, só desliga o microfone aí para não atrapalhar. Daqui a pouco eu já libero para pergunta já. Aqui, ó. Daqui a pouco eu vou tirar aquela água do bolo aqui, amor. Você não tá lá, mas não tem na casa. Eu não sei como é que... Pessoal, alguém está com o microfone ligado aí, por favor, desligue.
Não estou conseguindo achar aqui onde que está. Você pagou do mês 2? Foi. Aí. Então, olha só, voltando aqui. Então, a tensão horizontal no ponto A, ela é essa fórmula aqui, ó, meio vezes 120 dá 60. E a tensão horizontal no ponto B é a tensão vertical vezes o K0. Então, é essa fórmula aqui, ó. Tensão vertical vezes o K0. A tensão vertical, a gente calculou para o ponto B é 240. Está errado aqui, ó. Ponto B, 240 vezes meio, que dá 120. Então, a resposta final aqui está certa. Só esse valor aqui está errado. Então, a tensão vertical e a horizontal para o ponto A seria esses valores aqui. E para o ponto B, a tensão vertical 240 e a horizontal 120. Isso aqui são só as fórmulas. Daí tem outro exemplo aqui, ó. Vamos fazer esse outro aqui também. Olha só, esse subsolo aqui já é um subsolo estratificado, né? O que quer dizer isso? Que não tem só uma camada de solo, tem várias camadas de solo. Então, para eu calcular a tensão vertical no ponto A, eu tenho que considerar tudo que esteja acima desse ponto. E o que está acima desse ponto são 3 camadas de solo. Eu tenho 3 metros de uma camada que pesa 14 kN por metro cúbico, 2 metros de uma camada que pesa 15 kN por metro cúbico, e eu tenho mais quanto aqui desta camada? Eu sei que daqui para cá é 10. Isso vale 3, com 2, isso daqui vale 5. Então, o que falta para chegar nos 10? 5 metros aqui, ó. Então, eu tenho mais 5 metros de espessura dessa camada, que o peso específico dela vale 20 kN por metro cúbico. Então, qual que seria meu peso, a minha tensão vertical que está atuando nesse ponto? Seria 3 metros vezes 14 mais 2 metros vezes 15 mais 5 metros, que é essa espessura aqui, vezes 20. Então, seria essa conta aqui, ó. 3 metros dessa camada, 2 metros dessa e mais 5 dessa outra aqui. Então, qual que seria a tensão que estaria atuando aqui no ponto A? 172 kN por metro cúbico. Então, essa é a tensão que está atuando ali naquele ponto. E qual que seria a tensão horizontal que está atuando naquele ponto A? Então, olha só, um detalhe importante. Para a tensão vertical, eu tenho que considerar tudo que esteja acima desse ponto. Já para a tensão horizontal, eu preciso considerar só o que esteja ao lado do ponto. E o que está ao lado do ponto é qual camada? É só essa camada aqui, ó. E o K0 dessa camada vale quanto? 0,4. Então, eu não preciso pegar o K0 nem dessa outra camada, nem dessa outra camada. O que importa é só a região ao lado do ponto A, onde o K0 é 0,4. Então, para eu calcular a tensão horizontal no ponto A, eu preciso determinar o K0, que está ao redor dele, que é 0,4, vezes a tensão vertical no ponto A, que seria 172. Fazendo essa conta, eu tenho que a tensão horizontal é 68,8 kN por metro quadrado.
Deixa eu abrir o microfone aqui para tirar as dúvidas. Esperar sem seu aqui. Pessoal, Qual que é seu? alguém tem alguma dúvida? Marcelo, esse K0 você sempre vai ter, tem ele no exercício ou tem... Eu sempre vou fornecer ele. Tá bom. Então, deixa eu fazer mais alguns exemplos aqui. Eu vou fazer esse exemplo 1. Esse aqui já é da própria atividade. Deixa eu ver aqui. Exemplo 1. Então, eu vou fazer mais esse outro exemplo aqui. E aí vocês vão captando mais. Só desligar aqui o áudio para concentrar aqui. A mulher mandou aqui. Qual que é? O Wesley? Que... Oi. Aí, agora voltou. Então, olha só. Fazendo esse outro exemplo aqui, ó. Primeiro, determinar a tensão vertical nesse ponto, no ponto A. Qual que é a tensão nesse ponto? Como que eu calculo a tensão nesse ponto? Eu preciso saber tudo que esteja acima desse ponto A. E o que está acima desse ponto A? É uma espessura de camada de solo 3 metros acima desse ponto, que é 14. Então, ficaria 3 vezes 14 é a tensão no ponto A. Já a tensão vertical no ponto B seria o quê? Seria tudo que está acima do ponto B. Então, aqui o ponto B. Tudo que está acima desse ponto. É 2 metros dessa camada. Então, começando aqui de baixo para cima. 2 metros dessa camada, que o peso específico dela é 15. Ficaria 2 vezes 15, mais 3 metros dessa camada, que o peso específico é 14. Então, 3 vezes 14. Fazendo essa conta aqui, a tensão vertical no ponto B ficaria 72 kPa. Agora, para o ponto C, tem que considerar tudo que está acima do ponto C. Então, olha só, começando de baixo para cima. Eu tenho essa camada aqui, que a espessura de solo é 8 metros, vezes 20, que é o peso específico do solo, daquela camada. Então, fica 8 vezes 20, mais essa outra camada aqui, que está acima do ponto C, seria 2 vezes 15, mais 2 vezes 15, mais essa última camada de solo, que tem uma altura de 3 e tem o peso específico de 14. Então, a conta seria essa conta aqui, ó. Teria 3 somatórias, que é correspondente a essa camada, a essa outra camada e a essa outra camada. Então, essa conta ficaria quanto? 232 kPa, que é a tensão vertical no ponto C. Então, aqui é só a tensão vertical. Vamos agora para esse outro exemplo aqui, exemplo 2. O que mudou aqui? Mudou
agora os pontos não estão mais nas divisões aqui das camadas. Está bem no meio de cada camada. Então, qual seria a tensão vertical nesse ponto A? É o peso específico desse solo vezes a altura de solo que está acima do ponto A. Qual que é a altura de solo que está acima do ponto A? 1,5. Então, ficaria essa conta aqui, ó. 14 vezes 1,5. E ficaria 21 kPa, que é a tensão vertical no ponto A. Agora, para o ponto B, qual que seria a tensão vertical no ponto B? Tensão vertical no ponto B seria o quê? Seria essa espessura de solo, que é 1 metro, vezes o peso específico dessa camada, 15, mais essa altura toda aqui de solo, que seria quanto? 3 metros vezes 14 kN por metro cúbico. Então, ficaria essa conta aqui, ó, 14 vezes 3, 14 vezes 3, considera toda essa camada de solo, mais 15 vezes 1, que é essa outra parte que falta para completar toda essa profundidade aqui. Então, a tensão vertical do ponto B seria esse valor aqui, ó, de 57 kPa. Agora, a tensão vertical no ponto C. O ponto C está aqui. Para calcular a tensão vertical no ponto C, tem que considerar tudo que está acima do ponto C. Então, seria 4 metros dessa camada aqui, que o peso específico dela é 20. Então, tá aqui, ó, 4 vezes 20, mais 2 metros, que é a espessura dessa camada aqui, e o peso específico de 15. Então, ficaria 2 vezes 15, mais essa altura aqui, vezes o peso específico dessa camada. Então, ficaria 3 vezes 14. Então, seria essa conta toda aqui, que a tensão vertical seria 152. Então, essas foram as contas para as tensões verticais nesses 3 pontos. E agora a tensão horizontal no ponto A. Então, lembra lá, a tensão horizontal a gente calcula por essa fórmula aqui, ó. É o K0 vezes o sigma V, que é a tensão vertical vezes o K0. Então, para esse ponto A, o ponto A está aqui em cima. Qual o K0 que eu vou admitir? Eu vou admitir o K0 desta camada aqui, ó. Então, o K0 dessa camada é 0,4. Então, 0,4 vezes 21, que é a tensão vertical naquele ponto, temos que a tensão horizontal no ponto A é 8,4 kN por metro quadrado. Já para o ponto B, como que fica o cálculo da tensão horizontal no ponto B? Fica a tensão vertical que a gente calculou, 57. Então, temos 57 aqui, vezes o K0 para esta camada aqui, ó. Quanto que é o K0 para esta camada? Meio. Então, ficaria meio vezes 57. A tensão horizontal é 28,5 kN por metro quadrado. Já a tensão horizontal no ponto C seria usando a mesma forma. Tensão vertical vezes o K0. Então, a tensão vertical é 152 kPa vezes o K0, que é quanto? O K0 desta camada aqui é 0,3. Então, ficaria 0,3 vezes 152. A tensão horizontal no ponto C seria esse valor aqui, 45,6 kN por metro quadrado. Fiz os exemplos. Alguém tem alguma dúvida? Não, para mim está tranquilo, professor, até agora. Aí, Professor, oi. professor, como eu cheguei agora,
eu vi? Eu vi as tensões horizontais e vi as tensões verticais. Foi essas que você passou ou passou além? Antes disso aí? Não, antes eu só passei a teoria, como é que é o mecanismo, por que que a tensão vertical ela é função da espessura do solo que está acima e do peso específico do solo. E por que que a tensão horizontal ela é função da tensão vertical e do caseiro. Eu passei só a teoria. Ah, entendi. Beleza. Aí, para atividade, são 2 exercícios. Isso daqui são só as fórmulas, ó. Então, para o exercício 1, precisa primeiro calcular as tensões verticais nesses pontos aqui. O ponto A, Certo? B, C e D. Depois calculou a tensão vertical em cada ponto, calcula a tensão horizontal em cada ponto. Nesses 4 Certo. pontos. Aí, isso daqui foi o exercício 1. E agora tem o exercício 2. Então, o exercício 2 são 4 pontos também. Calcula primeiro a tensão vertical e depois a tensão horizontal. A tensão horizontal aqui é para calcular só no ponto A e no ponto C do exercício 2. Viu? Então, deixa eu fazer só um exemplo aqui de cada. Ó. Vou pegar esse ponto B aqui do exercício 1. Então, qual que seria a tensão vertical nesse ponto B? Eu tenho que considerar tudo que esteja acima do ponto B. Então, eu tenho 1,5 metro de espessura de solo dessa camada de solo, que o peso específico é 14. Então, ficaria 1,5 vezes 14, mais, então deixa eu fazer a conta aqui, 1,5 vezes 14. 66, pessoal. O total, né? Total. Aí, só essa parte aqui, ó, seria de 21. Uhum. Mas eu tenho que considerar esses 3 metros da camada, dessa outra camada aqui. Que seria 3 vezes 15, dá 45. Então, 45 mais 21 dá os 66. Então, a tensão vertical no ponto B seria 66. E qual que seria a tensão horizontal no ponto B? A tensão horizontal no ponto B é a tensão vertical, que é 66, vezes o K0 da camada onde ele está. Então, a camada onde ele está, o K0 vale meio. Então, ficaria 66 vezes meio, ficaria 33. Então, a tensão vertical no ponto B é 66 e a tensão horizontal no ponto B é 33. Agora, para o exercício 2 aqui. Vou calcular aqui para o ponto A só. Qual que seria a tensão vertical no ponto A? Seria a espessura de solo que está acima do ponto A. Então, seria 2,5 vezes o peso específico de solo, que é 15. Então, seria 37,5, que é a tensão vertical que está atuando nesse ponto. Uhum. E agora, qual seria a tensão horizontal que está atuando nesse ponto? Seria a tensão vertical, que é 37,5, vezes o K0. Qual o K0? O K0 desta camada aqui, que é 0,4. Então, 37,5 vezes 0,4 ficaria 15. Então, no ponto A, tem uma tensão vertical de 37,5 e uma tensão horizontal de 15. Certo? Certo. Tem mais alguma dúvida? Não. Aí, olha só, tenta fazer aí, vai acabar aqueles 40 minutos, vai interromper. Vou dar um tempo para vocês tentar quebrar a cabeça um pouco aí, e daqui a pouco eu solto um novo link, daqui uns meia hora, 40 minutos, eu solto um novo link para a gente voltar para tirar as dúvidas que apareceram aí. Professor, esse exercício aí, ele tá
No Google Sala de Aula, né? Tá. Aí eu Pronto. acabei de criar uma atividade lá, sem nada, é só para vocês mandarem as contas e o resultado por lá. Não manda por e-mail, porque tá lotado o meu e-mail e por lá fica mais organizado. Fica a turma do turno, manda só por lá e fica mais fácil de organizar para mim. Isso. Beleza. Beleza? Então, Pode falar, pode falar. Esse agora, professor, é só para a gente fazer e tirar dúvidas. Esse que você postou é para enviar depois da aula ou tem uma data lá já programar? Até dia 11. Tá. Até dia 11. Tá. Aí, Fechado. lembrando, essa vai ser a última atividade para N1. Aí eu vou... é 30% da N1, é os 30% que está faltando. Aí vai fechar N1. As próximas atividades vai ser só para N2. Daí eu não defini ainda como é que vai distribuir as notas das próximas atividades, porque a gente não sabe até quando que vai ficar de recesso ainda. Espero que até dia 17, até no máximo nesse final desse mês. E Professor, pode fazer no Word a resposta ou tem que fazer no caderno? não, pode fazer no Word, pode fazer. Beleza. Aí manda aí não manda no Word não, manda aí você coloca no PDF, coloca para imprimir em PDF, exportar em PDF e manda em PDF. Viu? Então, professor, essa atividade que você pediu para fazer, essa que você passou agora, isso aí não é para te entregar, não. É só para a gente treinar, né? Não, essa aqui, essa atividade 4 aqui, ó, que tem 2 exercícios, é para entregar. Eu falo assim, essa que está no slide. Essa que está no slide é só para treinar, né? A que tá no slide é só para treinar. Aqui que é para entregar, tá lá na pasta, no Google Sala de Aula, como atividade 4. Igual tá aqui no título, ó. Atividade 4, tensões no solo. Entendi. Beleza. Aí outra coisa, lá no final da atividade tem essas fórmulas aqui, ó. Isso aqui é só fórmula, né? Não é nada não, viu? Não é para resolver nada, é só as fórmulas mais ou menos aqui, tipo, como que é feito. Beleza? Porque já perguntaram se era para responder alguma coisa aqui. Não, é só as fórmulas. Professor, essa atividade 4 aqui, eu não consegui achar aqui no slide, não. Eu vi a atividade aqui, 4, só tem os comentários. Tá no material. Tem 2 aí, procura que tem 2. É porque eu coloquei essa atividade aqui mesmo em forma de material. Aí, em forma de material, não tem como mandar direto na pasta. Aí eu criei mais um negócio lá para poder mandar direto lá. Ô Marcelo. Oi. Você colocou uma para responder direto no portal? Como é que é? Eu coloquei uma lá para responder, não, só para enviar por lá, para responder por lá não, só para enviar. Ah, tá.